Xande tá feliz com o Flamengo, que tá dentro da zona de classificação, falta mais um jogo, mas hoje o Flamengo depende só de si, não tem negócio de placar, tem que fazer gol, não. É só vencer a sua última partida, que é em casa, no Maracanã. E sobre essa partida aqui, a gente debateu durante toda a semana, Vene, as escolhas. O que o Felipe Luiz poderia falar ou fazer em relação às escolhas? Pedrosa, podemos dizer que o Flamengo, enfim, estreou na Libertadores da América e tratou essa competição como ela deve ser tratada, de uma maneira muito séria. E a diferença do Flamengo para os jogos anteriores, subsequentes a esse na competição, é justamente a mobilização. A gente pode ver um Flamengo jogando de uma maneira extremamente séria, sufocando o adversário a todo momento. E sobre as escolhas, eu imaginava de fato que ele fosse começar com os dois volantes, justamente porque precisava fazer um placar ofensivo, um placar elástico. Precisava, ao máximo, fazer gols, pensar não apenas no resultado positivo, mas também em marcar gols. A gente já falou aqui que o placar acabou sendo ideal, no fim das contas, para o Flamengo, porque se fizesse com um placar mais elástico, poderia complicar a vida da LDU e, com isso, a vida do Flamengo para passar em primeiro também automaticamente ficaria complicada. Então, de fato, eu acho que o Felipe Luiz acertou na escolha do meio de campo. Eu esperava um Pedro sendo titular, mas eu sempre espero também a explicação do treinador. E o treinador explicou na entrevista coletiva que o Pedro ainda não está no nível dos demais jogadores. E quando ele fala isso, não é baseado apenas no jogo, é baseado no que ele vê no dia a dia. E nós, jornalistas, por mais que a gente tente saber de tudo que acontece dentro de um CT de um clube, a gente não sabe de tudo. E o Felipe Luiz com certeza sabe de tudo, é ele que está observando. Se ele fez essa escolha é porque ele viu que no dia a dia das atividades, dos treinamentos, o Pedro não está desempenhando bem. E se não está desempenhando bem, eu concordo com ele. O meu grande questionamento é, o Bruno Henrique também não está indo bem como centroavante. Ontem, por exemplo, ele fez mais uma partida muito abaixo daquilo que ele pode apresentar. Eu acho que ele e o Arrascaeta, talvez também, a gente pode discutir aqui a atuação do Arrascaeta, também tiveram um pouco abaixo de mais jogadores. Mas para mim, teve a entrada de um jogador que foi crucial, Luiz Araújo. Esse jogador, na minha concepção, sobretudo nas ausências do Gonzalo Plata, ele tinha que ser titular no time do Flamengo. E ele mudou não só a postura, na intensidade. Vamos lá, o Flamengo finalizou o total 15 vezes, sendo 7 de fora da área. Desses 7 chutes de fora da área, ele finalizou 4. É um jogador extremamente importante. E foi ontem. Fez um gol e deu uma assistência. E a assistência dele foi assistência. Não foi por acaso aquele cruzamento. Então, a entrada do Luiz Araújo no time e ele recuando o Gerson para volante para jogar ao lado de De La Cruz, inclusive, pode ser uma opção futuramente. Porque eu acho que na ausência de Pulgar, e o Pulgar vai ser ausência novamente em determinado momento, eu acho que ele não tem que insistir na escolha do Everton Araújo. É você recuar o Gerson para jogar junto com o De La Cruz e aí você bota um jogador mais ofensivo. Então ontem a partida do Flamengo foi boa por causa disso, porque eles trataram da forma que deveria ser tratada. A mobilização foi totalmente diferente. E quando esse Flamengo quer jogar de uma maneira séria, a gente consegue ver um desempenho muito bom, como foi ontem em cima da LDU. Agora, o Flamengo, na minha concepção, vai se classificar. Resta saber se vai ser em primeiro ou em segundo. Foi minutagem. Não foi questão física por causa de minutagem. A questão física, quando ele cita, é em relação à tática do jogo, a intensidade, então, a marcação sobre pressão. É justamente por causa disso. É porque no entendimento do Felipe Luiz, o que ele entrega hoje dentro de campo, em relação à parte física, e não a parte física por causa da lesão, é a parte física da intensidade, do estilo de jogo dele. Ele não se encaixa naquilo que o Felipe Luiz gostaria para esse duelo. E o que eu acho que falou, né? É isso. Ele entra no segundo tempo, teoricamente o jogo já está matado pelo Flamengo ali, já está definido. Então, para ele, é mais fácil. Ele não precisa entregar a tal intensidade, até porque quando tem Pedro e Arrascaeta junto, esse nível de intensidade cai, porque são dois jogadores que, fisicamente falando, eles não conseguem entregar como os demais jogadores. Mas o meu questionamento em relação ao Bruno Henrique é, a partir do momento que ele não coloca o Juninho, porque o Juninho foi contratado para ser o substituto do Pedro. Sim. Num primeiro momento foi isso. Quando ele não coloca o Juninho, insiste em Bruno Henrique muito mal, é sinal que ele entende o quê? O Juninho também não deu certo. Ou por que ele insiste tanto no Bruno Henrique? Fica esse questionamento também. Eu não julgo ele não colocar o Pedro, embora eu esperasse que ele fosse começar com o Pedro. Entendo. Eu esperava, mas eu não julgo após a explicação dele, após o entendimento, conversando com as pessoas dentro do Flamengo. Eu não julgo, até porque você tem um baita jogador como opção no banco de reserva. O meu questionamento é, por que o Bruno Henrique?
Porque o Bruno Henrique também não está desempenhando bem. Ele pode desempenhar muito bem fisicamente, mas o Juninho também desempenha muito bem fisicamente. Jogos que o Bruno Henrique não consegue apresentar futebol. Desde mais que de 10 saiu jogos. o negócio, né? Eu acho que até antes, um pouco antes de sair o negócio, que provavelmente ele já sabia que alguma coisa ia acontecer, ele estava mal. E depois que saiu o negócio, o Bruno Henrique, gente, ele tá apanhando da bola. Teve um lance ontem que pra mim foi muito emblemático, quando ele tá na ponta direita ali na lateral, que ele tenta driblar pra dentro e ele sai com bola e tudo, sozinho. Não é que alguém atrapalhou, mas ele sai sozinho com a bola. Então assim, eu vou muito na linha do Vene. Você não quer botar o Pedro porque você acredita que o Pedro não tá 100% fisicamente? Coloca o Juninho. Ele foi contratado, com o aval do Felipe Luiz, inclusive. O discurso do Boto, o discurso do Felipe Luiz é que o Juninho chegaria, que reclamavam tanto de só traz jogador badalado, não utiliza o departamento de scout, aí utiliza o departamento de scout, o Flamengo paga cerca de 5 milhões de euros pelo jogador e o jogador não atua. E vou falar mais. Se vou falar de campo sem bola, o Juninho ajuda mais do que o Bruno Henrique. O Juninho ele corre mais, é melhor fisicamente do que o Bruno Henrique. Porque tecnicamente, aí até trazendo para o jogo, eu acho que o Flamengo fez uma partida quase impecável, taticamente. Taticamente, o Flamengo foi muito bem no jogo. Não deixou a LDU sair. Até a questão mental, o gol logo aos 9 minutos, ela faz o Flamengo relaxar um pouco mais na partida. De uma bola aérea, que não é um forte do Flamengo, não é uma característica desse time, apesar de aparecer às vezes. Então, o gol logo no início e essa pressão alta, essa forma que o Flamengo pressionou a LDU, tornou o jogo mais fácil para o próprio Flamengo. A torcida veio junto e a equipe com o Alexandre, para mim, foi o melhor em campo ontem. Uma partida absurda do Alexandre, jogador totalmente espetacular, completo, assim, em relação ao Heitor Lucas, que é até bom jogador, é uma diferença enorme. O De La Cruz e o Gerson fizeram partidas maravilhosas também nessa saída de bola, mas o setor ofensivo do Flamengo não foi bem, na minha visão. Eu vou ser honesto com você, porque se você olhar o Michael desperdiçou muitas jogadas pelo lado esquerdo. Ele recebeu várias bolas ali e ele matou várias jogadas. O Bruno Henrique praticamente não participou do jogo. O ponto de ofensividade que salvou o Flamengo e que também jogou muito foi o Luiz Araújo. Por quê? Porque ele jogou na posição que o Gerson joga e que é a posição que ele sempre vai bem, que é o meia-direita ou ponta-direita. Sempre cortando pra dentro, sempre abrindo espaço, sempre se movimentando. E ele foi muito bem junto com o De La Cruz e o Gerson. O Arrascaeta foi mal. O Arrascaeta não fez uma boa partida. Então assim, como é que eu posso definir esse jogo? Taticamente, perfeito. Tecnicamente, o Flamengo não foi tão bem. É que o gol logo no início conseguiu deixar o Flamengo muito tranquilo, uma intensidade enorme física desse time, uma entrega enorme, mas as escolhas do Felipe Luiz, e eu digo isso sobre o Michel e também sobre o Bruno Henrique, desculpa, há muito tempo são justificáveis. Os dois jogadores não conseguem render. Eles não conseguem dar ao Flamengo o que o Flamengo precisa. Então assim, vitória, estreou na Libertadores, foi muito bem, fez o que tinha que ser feito. Quem sou eu para querer ensinar aqui o Felipe Luiz? Eu só fico... eu tento questionar essas escolhas. Eu não consigo ver o Bruno Henrique jogando bola, seja lá por qualquer motivo, para ele ser titular do Flamengo. E eu não consigo ver o Michel também jogando bola para ser titular do Flamengo. Então assim, deixar o Pedro no banco pro Bruno Henrique jogar o que ele tá jogando, eu prefiro colocar o Pedro. E se for a justificativa por sem bola, eu prefiro colocar o Juninho. Porque eu tenho certeza que há uma maneira, e o Felipe Luiz obviamente sabe muito bem disso, que é se defender com a bola. Tudo bem que nem todo jogo o Pedro e o Arrascaeta podem jogar juntos. Eu acho mesmo que existem jogos que, por exemplo, um Palmeiras da vida, se for pegar o Bahia completo, se for pegar um Botafogo completo também, se for pegar um time que sabe ter saída de bola e consegue fazer essa transição rápida, o balanço desses dois jogadores, que é o Pedro e que é o Arrascaeta, fica ruim pro seu time jogar sem bola. Mas não era o caso ontem. A LDU é um time fraquíssimo, gente. A gente já falou aqui, é a pior LDU talvez dos últimos tempos. Então assim, o Flamengo fez seu dever de casa, jogou bem taticamente, tem que dar parabéns ao Felipe Luiz, mas essas duas escolhas, Michael e Bruno Henrique, não são justificadas. E já tem tempo que você tá falando do Michael, hein, Só em cima do seu comentário, inclusive ontem eu estava conversando após o jogo com uma pessoa do Flamengo, essa pessoa simplesmente virou para mim e falou assim: agora você entende por que nós estamos em busca de 2 pontas? Porque eu questionei, caramba, o Flamengo o que mais tem é ponta. Só que, no entendimento deles, esses pontos não têm as características que o Felipe Luiz gosta. E isso precisa ser mencionado também. Esse elenco ele não foi montado pelo Felipe Luiz e muito menos pelo José Boto, o atual diretor, porque a gestão mudou. Então eles estão em busca de 2 pontos justamente por entenderem que esses atuais pontos não entregam aquilo que o Felipe Luiz deseja. E quando a gente fala isso, é também na parte de saúde também, porque são jogadores que se machucam muito. O Cebolinha vive se machucando, o Michael também vive se machucando e tecnicamente falando não consegue entregar o que se espera de um atacante. Gente, com todo respeito, um atacante que não sabe finalizar, é muito difícil você defender. Não é o forte dele, mas ele é atacante. Ele precisa saber finalizar também. Não é só fazer jogada individual.
Não é uma pelada isso. E o Michael, ele erra muito finalização. E ontem eu tô com o Pedrosa. O que ele errou de passe, e é passe assim bobo, passe curto. No primeiro, no segundo tempo, eu concordo plenamente com o Pedrosa. Não dá mais para insistir no Michael e no Bruno Henrique como centroavante. Se você não quer colocar o Pedro, tem o Juninho. O Juninho, fisicamente falando, entrega ainda mais que o Bruno Henrique. Questão de intensidade, palavra que o Felipe Luiz tanto gosta. Então não faz mais sentido essas duas escolhas do Felipe Luiz. E só para finalizar, quando na última coletiva a Raíssa até fez a pergunta para ele, do Bruno Henrique e tudo mais, o jogo que ele lembrou do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique jogou bem, foi contra o Botafogo. Isso tem 3 meses. Isso tem 3 meses. Foi que teve no Carioca. Foi o Super Mundial, foi a Supercopa. E a Supercopa. Que ele realmente jogou muito. Eu entendo o treinador... E ele fez um bom Carioca ali. Eu entendo o treinador defender o seu jogador. Eu nunca vou criticar isso. Eu também. Agora, a forma como ele defendeu, no caso da pergunta da Raíssa, em tom de deboche, fazendo... Tipo, querendo dizer, você não entende nada de futebol, isso aí eu sou totalmente crítico. E talvez o Felipe Luiz tenha entendido que ele errou também naquele momento. Neymar pode estar a caminho do Flamengo para disputar o Super Mundial de Clubes. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o craque foi novamente sugerido ao rubro-negro. Recebi a informação de que o atacante foi novamente sugerido ao Flamengo. A ideia é que ele pudesse assinar com o Flamengo e estrear no Super Mundial de Clubes, revelou Nicola em seu canal. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores e reacendeu a esperança de ver uma estrela mundial vestindo o manto sagrado. O interesse não é recente. Neymar já demonstrou em outras ocasiões carinho pelo Flamengo e pelo futebol brasileiro. Agora, com o Super Mundial de Clubes se aproximando, a diretoria do Flamengo avalia a possibilidade de fazer esse movimento ousado no mercado. Ainda segundo uma fonte próxima ao jornalista, a ideia conta com apoio interno. Vários jogadores do elenco do clube carioca seriam favoráveis à contratação de Neymar. A chegada do craque elevaria o patamar da equipe e colocaria o Flamengo como um dos grandes favoritos ao título da competição. A torcida, que já sonha com esse reforço, está em êxtase com a possibilidade. Neymar atualmente vive um momento de indefinição em sua carreira e poderia ver no Flamengo uma chance de retomar o protagonismo no cenário internacional. A estrutura do clube, o projeto esportivo ambicioso e o calor da torcida rubro-negra podem pesar na decisão do camisa 10. Nos bastidores, a informação é que conversas informais já começaram. O Flamengo, por sua vez, ainda trata a situação com cautela, mas não descarta a investida. A possível chegada de Neymar ao Flamengo seria uma das maiores contratações da história do futebol sul-americano. A expectativa é que, se houver avanço, tudo aconteça de forma rápida para que o jogador esteja regularizado e apto para disputar o Super Mundial. E agora a pergunta que fica para o torcedor rubro-negro é a seguinte: vocês gostaram da contratação de Neymar para o Super Mundial de Clubes? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!